Graça, paz e misericórdia. Mais uma escola dominical em que nós estamos estudando a visão panorâmica da Bíblia e hoje vamos nos deter um pouco mais no livro de Ruth. Vamos orar, queridos? Senhor, nós chamamos a presença do Teu Espírito Santo sobre minha vida, sobre cada um que vai estar ouvindo essa palavra. Entra nos lares, abre a mente espiritual, Senhor, os olhos espirituais, os ouvidos, para que eles possam encontrar toda a riqueza que existe nesta palavra, Senhor. Ajuda-me, capacita-me para a palavra ser clara, límpida e ungida pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia tem 2 livros em que os nomes desses livros são nomes de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther. Duas mulheres que fazem que fizeram, né, a diferença na história de Israel. O livro de Ruth, todos os anos, era lido, não sei se hoje ainda é, né, na festa de Pentecoste ou festa da colheita, na primavera. O nome de Ruth, nós encontramos 13 vezes na Bíblia, 12 no livro do nome dela, e mais uma em Mateus capítulo 1, versículo 5, em que nós vemos a genealogia de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, nós encontramos 4 nomes de mulheres. Normalmente, né, nas genealogias que você lê na palavra, você vai ver que eles citam os homens. Uma ou outra, eles citam a mãe. E na genealogia de Jesus aparecem 4 nomes de mulheres. 2 de israelitas e 2 de gentias. Então, nós temos Tamar, que era israelita, depois vem o nome de Raabe, que era cananita, aí nós temos o nome de Ruth, moabita, e finalmente o nome de Maria, a mãe de Jesus Cristo, que era israelita. Nós vamos ver também a data, né, em que este livro é escrito. É uma data assim, mais ou menos entre o 10º ano antes de Cristo ou 1100 anos antes de Cristo, né? A história de Ruth acontece no tempo dos juízes. Se você ouviu e se não ouviu, ouça, porque foi umas aulas muito boas do Lucas Calado, que falou sobre os juízes. E os juízes, eles seguiam um ciclo: apostasia, depois da apostasia, a opressão, porque aí Deus, né, enviava inimigos, aí o povo clamava, se voltava para Deus e pela misericórdia do Senhor, né, Ele mandava um juiz, um libertador para o povo. Então, a história de Ruth acontece nesse tempo dos juízes. O autor, todos consideram anônimo, embora a maioria dos teólogos consideram que este livro foi escrito pelo profeta, que também foi o último juiz, né, Samuel. Porque o livro de Ruth termina com o nascimento de Davi, que foi ungido, né, mais tarde como o rei Davi. A origem de Ruth, né, nós falamos que ela era moabita, então ela nasceu em Moabe. Moabe era um país que Deus condenava, era abominável aos olhos de Deus. Por quê? Na verdade, Moabe foi originado do incesto entre Ló, né, e a sua filha mais velha.
Nós vamos citar alguns versículos, embora não iremos ler. Tá? Então, em Gênesis 19, 37, fala sobre isso. Moabe, então, era um povo amaldiçoado por Deus, porque também, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pediram para que os moabitas eles pudessem passar pela terra, para que eles pudessem se alimentar, né, comer o pão, beber a água, mas eles não permitiram. E também, no tempo de Juízes, houve um período de opressão de 18 anos pelos moabitas. Então, Deus fala, né, lá em Deuteronômio 23, do versículo 3 a 6, e em Juízes, essa opressão dos moabitas, capítulo 3, versículos 12 a 30. Então, na verdade, Deus falou que os moabitas não eram para entrar, participar da comunidade de Israel até a 10ª geração. Aí nós vamos falar assim, bem rapidamente, a bibliografia. Queridos, em 2010, nós tínhamos um estudo bíblico de quinta-feira, uma reunião de mulheres, né, na igreja, e estudamos o livro de Ruth. Então, foi um período muito precioso, em que nós estudamos alguns livros, né, alguns autores, dentre eles o Christopher Walker. Ele tem alguns CDs, atualmente acho que ele tem também online, tá? O Divino Romance no livro de Ruth. Christian Shane, que eu tive o privilégio, né, a honra de ouvi-lo na Palavra da Vida, há muitos anos atrás, meus filhos eram crianças, ele falando sobre o livro de Ruth. E tem esse livro, Um Vislumbre do livro de Ruth. Também baseamos no Antigo Testamento interpretado, versículo por versículo. Mas antes do autor, né, de Russell, começar a analisar os versículos, ele faz um apanhado geral do livro, do autor. Então, nós também nos baseamos nele. O Hernandes Dias Lopes, né, não poderia deixar de ser, que escreveu também Uma Perfeita História de Amor, e Tom Tenney sobre os Caçadores de Deus. Então, muita coisa aqui são desses autores, de estudos também, além da palavra, desses estudos por esses autores. Quando nós lemos a Bíblia, de uma maneira geral, e alguns textos assim bem específicos, porque de Gênesis, né, a Malaquias, nós vemos Deus falando sobre Jesus Cristo, né, a primeira vinda de Jesus. E, no final, mas não deixa de ter muitos relances, palavras proféticas, explicando, né, a finalidade desta primeira vinda de Jesus, e de Mateus em diante sobre a segunda vinda de Jesus, né? Então, nós pegamos Romanos 15, versículo 4, que diz: tudo quanto outrora foi escrito, foi para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E nós cremos que o livro de Ruth nos traz consolo, nos traz esperança em muitas situações que nós vivemos, às vezes, nos dias de hoje. Eu achei interessante dar um apanhado sobre os significados dos nomes que aparecem em Ruth, porque cada nome tem um significado específico nessa história, e vocês vão ver como se encaixa, né? Então, essa história começa em Belém, que significa a casa do pão,
que, aliás, Jesus Cristo nasceu em Belém, ele é o pão da vida, né? E depois, uma família de belenitas que moravam lá, teve um tempo de fome, porque nós já falamos que foi no tempo dos juízes, e Levítico 26 fala sobre as maldições, quando o povo não obedecia a Deus, quando não buscava Deus, e nós vimos isso com muita propriedade no livro de Juízes, né? Toda a opressão que aquele povo recebia é porque eles se afastavam de Deus. Então, nesse tempo, houve fome, e por causa da desobediência a Deus. E uma família o pai chamava Elimeleque, pegou a sua esposa e seus 2 filhos e foi para a terra de Moabe, que era mais ou menos uns 80 quilômetros de Belém. Aí nós vemos, então, o que significa Elimeleque, que era o chefe dessa casa. Ou meu Deus é rei, ou Deus é rei. Mas a gente vê que ele não buscou a Deus para tomar algumas decisões. Ele era casado com Noemi, cujo significado era agradável. Então, ela recebeu esse nome, eles foram para Moabe, mas em Moabe aconteceu tantas desgraças que quando ela voltou para Belém, ela falou: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amargurada, porque ela se tornou uma mulher amargurada, né, por todas as provações que ela passou. E ela teve 2 filhos com Elimeleque. Um se chamava Malom e o outro Quilion. Malom significa franzino, enfermidade, e Quilion significa definhamento. Então, nós já imaginamos que os filhos, né, talvez porque foi um tempo de fome na terra de Belém, embora Belém significasse casa do pão, faltou pão em Belém, e eles foram para Moabe. E os filhos eram crianças, né, magras e subnutridas, por isso eles foram para lá. E aí nós vemos também, né, o nome de duas moças, porque logo depois que eles chegaram em Moabe, dali um tempo, o Elimeleque faleceu. E Noemi se viu viúva com 2 filhos, mas ainda tinha os 2 filhos, né? Mas apesar de que eles não tinham tanta saúde, a gente vê pelo nome. E eles se casaram com 2 mulheres moabitas. Malom se casou com Ruth, e Ruth significa companheira, amiga. E Quilion se casou com Orfa. Orfa, o significado de Orfa é pescoço duro. Né? Ela era teimosa, né? Tinha obsessão. Então, quando ela punha algo na mente, ela não mudava. Esse era o nome de Orfa, o significado do nome de Orfa. Ruth, a gente viu, companheira, amizade. E Noemi, né, decidiu, depois que ela ficou viúva, os 2 filhos, os filhos se casaram com as 2 moabitas, e dali um tempo os filhos também morreram, mas nenhum deles deixou descendente. Então ela se viu viúva, já mais idosa, porque eles ficaram mais ou menos um período de 10 anos na terra de Moabe, e com mais 2 mulheres moabitas. Ela não tinha, então, filhos, nem marido e nem netos. E aí, queridos, ela ouviu uma boa notícia. Ela ouviu que em Belém Deus havia se lembrado do seu povo. Com certeza, né? O seu povo havia buscado.
e estava tendo pão na terra do pão. Então, ela decidiu que ela iria voltar para Belém. E saiu, então, Noemi, as suas duas noras, né? Ruth e Orfa, e as duas noras, no caminho, indo com ela, ela fala para as noras, queridas, porque tinha um sistema, né? Lá entre os israelitas, que Deus havia dado, que se o marido morresse, a mulher, se ele não tinha filhos, não tinha descendência, então a mulher deveria se casar com um irmão desse marido, e o filho seria do primeiro marido que tinha morrido. Então ela fala para as meninas, né? Vocês voltem para sua casa. E é interessante, deixa aberto o livro de Ruth. Nós vamos dar uma passeada por esse livro. No capítulo 1, versículo 3, Noemi diz, ela está falando para as duas, né? Eu falei 3, mas não é 3. Ela fala assim, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu tivesse esperança, ou ainda essa noite tivesse marido, e houvesse filhos, vocês não iriam esperar eles crescerem para se casar. E aí, Orfa volta, vai embora, né? Retorna para Moabe. Mas Ruth decide continuar e continua caminhando com a sua sogra. Aí no versículo 15, Noemi diz para Ruth, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta também tu. E então Orfa fez uma escolha, né? Voltar para o seu povo e para os seus deuses. Mas Ruth não. Ruth decide continuar caminhando com a sua sogra até Belém. E lá em Belém, ela se casa com um homem chamado Boaz, que significa préstimo ou nele há força. Então, eu aproveitei os nomes para contar, assim, dar uma passada rápida, né, nessa história. O livro de Ruth contém apenas 4 capítulos e 85 versículos. Então, é um livro muito curto, mas é um livro muito rico, muito rico. E esse autor, né, Goethe, classificou essa obra anônima como uma obra literária, numa escala menor, mas admirável e completa. E é verdade. Como que em 4 capítulos, 85 versículos, nós conseguimos extrair tanta riqueza desse livro. Então, nós falamos mais ou menos, né, o capítulo 1, e foi mais ou menos em 10 anos, no trânsito de Belém a Moabe, de Moabe a Belém. E nessa altura, a sogra, né, Noemi, continuou a insistir com sua nora Ruth. E nós vemos que essa insistência, Ruth faz uma aliança, ela faz um compromisso com a sua sogra. E ela diz, né, nós vemos o versículo-chave, então eu sempre vou pôr o versículo-chave, o capítulo 1, do versículo 16 a 17, disse, porém, Ruth para a sua sogra, não me instes, não insistas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque
aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E interessante que esses 2 versículos têm até um cântico, né? Que é entoado em muitos casamentos, inclusive no meu casamento foi cantado este cântico, né? Com esta letra, que a gente pode pensar que é um compromisso entre marido e mulher, e na verdade foi um compromisso entre uma nora e a sua sogra. Porque quando há Deus, quando há o amor de Deus na família, entre as pessoas, este compromisso permanece. Então, Noemi desistiu de continuar insistindo com a Ruth, porque ela viu que ela tinha realmente decidido estar com ela o restante do tempo. E então Noemi e Ruth voltaram para Belém. No versículo 22 diz: e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E aí nós vemos, então, no capítulo 1, nós vemos o versículo-chave, e nós vimos uma lição muito profunda, que são a respeito das escolhas. Eu pus a escolha, mas nesse capítulo nós vemos 4 escolhas, aí nós colocamos só 2, né? Amados, a vida nossa é direcionada por nossas escolhas. Tudo que acontece, muita coisa que acontece, e até depois da nossa morte, dependeu e depende da escolha que nós fazemos. E aí vemos também, né, que quais foram essas escolhas? Aí eu até escrevi, né, uma escolha pode mudar radicalmente o rumo da nossa vida, aqui e na eternidade. Então, as nossas escolhas, amados, devem ser feitas não para nos direcionar a ter vantagem. Muitas vezes nós temos que escolher e a gente analisa, pondera, põe na balança, e aquilo que vai nos trazer mais vantagem é isso que nós escolhemos. Mas as nossas escolhas devem ser direcionadas para aquela decisão que vai nos levar mais próximo de Deus, mais próximo do noivo Jesus Cristo. E nós vemos também, então, que a primeira escolha errada foi de Elimeleque. Elimeleque saiu da casa do pão, saiu de Belém, levou toda a sua família, e homens, cuidado, porque as decisões de vocês para as pessoas casadas, mulheres e filhos, são influenciados pelas decisões, e nós temos que segui-las. Então, busque a Deus antes de fazer sua escolha, a sua decisão. E ele morreu, porque Moabe é lugar, significa carne, Moabe significa carne, é o lugar onde morrem os jovens, onde há morte. A carne, né, o pendor da carne, a Bíblia diz, que leva à morte. Aí nós vimos a escolha de Orfa. Quando Noemi fala para ela, volta para o teu povo, volta para os teus deuses, Orfa voltou. E nunca mais se tocou no nome de Orfa. Não sabemos o que aconteceu com Orfa. Mas a escolha de Noemi, quando não tinha mais o marido, não tinha mais os filhos,
ela pôde fazer a sua escolha. E ela escolheu voltar para Belém, voltar para a casa do pão, voltar aonde se adorava o único Deus verdadeiro. E vemos, finalmente, né, a escolha de Ruth. Ruth, eu creio que durante os anos em que ela ficou casada, e naquela época, né, eles casavam e aumentavam um pedaço da casa, aumentava a tenda, e acabavam ficando os filhos casados, os netos, né? E ela, na convivência com a sua nora, e talvez também com o seu esposo Malom, ela conheceu o Deus da sua sogra. Mulheres, nós temos que revelar Deus para as nossas noras, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que quando eles tiverem que fazer uma escolha, eles façam a escolha por Deus, o único Deus verdadeiro. E por isso ela diz, né, nesse versículo chave, ela diz, no final da sua aliança com a sua sogra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu, não sabia o que ela ia passar, mas ela decidiu escolher Deus. Então, essa é a conclusão, né, do primeiro capítulo. É a lição que nós tivemos do primeiro capítulo. Capítulo 2. Eles chegam em Belém, de volta, né? E Belém, queridos, era uma cidadezinha bem pequena. Até nós lemos, né, que Belém Efrata, né, tem, acho que, uma profecia em Miqueias, que diz, e tu, Belém Efrata, a menor entre milhares, né, em Israel, de lá vai nascer o Redentor, de lá vai nascer o Rei, que é Jesus Cristo. Ele nasceu também em Belém. Tá? Então, era uma cidade pequena, e todo mundo se conhecia. Né? Cidade pequena tem essa vantagem. E o que aconteceu? Quando Noemi chegou, as vizinhas dela, né, reconheceram ela, embora ela não fosse tão nova, né, talvez tivesse mudado um pouco, mas as vizinhas a chamaram Noemi, a Noemi chegou, a Noemi voltou. E ela falou para as mulheres, não me chame de Noemi, eu não sou mais agradável, me chame de Mara, eu sou amargurada, agora eu estou amargurada. E ela diz, a mão do Deus poderoso me pesou. Às vezes as escolhas são nossas, né? No caso foi a do marido dela, mas ela sofreu as consequências. Então elas chegam lá em Belém, nós estamos vendo no capítulo 2, e havia um costume. Deus é um Deus de amor, né? Um Deus cuidadoso. E Deus, ele pôs algumas leis, nós não vamos ler, mas eu vou falar os textos, Levítico 19, versículo 9 e 10, e Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. Deus falou que no tempo da colheita, era para quem estivesse colhendo, né, as espigas, era para deixar de vez em quando alguma no chão, né, deixar cair algumas, para que os pobres e os estrangeiros pegassem essas espigas, o que caísse às vezes também não ficasse procurando muito, sempre deixasse alguma coisa para eles. E aí Ruth, sabendo, né, desse costume em Israel, ela fala para Noemi, posso ir rebuscar as espigas? E Noemi, olha que nora, né? Ela pede autorização para a sogra. E Noemi fala, vai minha filha. Então ela vai no campo, né, de cevada,
e começa a rebuscar as espigas que ficavam, que caíam. Ela começou a pegar junto com outros, né? E a Bíblia diz que, por acaso, né? Diz, por casualidade, nós sabemos que para Deus não há acaso. A gente fala que é jesucidência, né? Ela entrou nos campos do dono que se chamava Boaz. E Boaz era parente de Elimeleque, marido de Noemi. E Boaz era um dos resgatadores. Nós vamos explicar melhor isso no capítulo 4, que a gente vai dar no próximo domingo, se Deus quiser, na próxima aula, tá? Então, esse Boaz, quando viu uma moça diferente, perguntou, né, quem é essa mulher? Aí eles falaram, essa é a Ruth, que veio, a Moabita, que veio com a sua sogra Noemi. E por ser uma cidade pequena, Boaz já tinha ouvido falar dela e já sentia admiração por ela, né, pelo cuidado que ela teve com a sua sogra. E Boaz era já mais maduro, né, já era um homem não tão moço. E Ruth era mais moça, porque naquela época as moças se casavam, meninas, bem jovens. Então, Ruth era nova. E Boaz a tratou com muita deferência, chamou de filha e tomou bastante cuidado, falou, você pode, fique sempre aqui no meu campo, vai atrás. Falou para os seus servos, vocês deixem as espigas caírem para ela pegar, porque ele sabia, né, que ela estava junto com Noemi. Então, a fama de Ruth, né, já havia corrido. E aí nós vemos, amados, no capítulo 2, tá, nós vemos um versículo, tá, porque quando Ruth chegou para sua sogra, né, ela levou, quando ela foi comer ainda lá no campo, Boaz falou, venha para cá, e deu grãos tostados para ela, mas deu tanto, que ela comeu, saciou-se, e ainda guardou para levar para a sogra. E também levou, ela debulhou, né, os grãos de cevada, e levou um tanto que era volumoso. Quando a sogra viu, ela falou, nossa, filha, como que você conseguiu tanta coisa? Onde que você foi? Aí ela fala para a sogra, ela conta a respeito de Boaz. Eu debulhei, né, eu fui atrás dos segadores no campo de um homem chamado Boaz. E aí Noemi, esse é o versículo-chave do capítulo 2, está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 20. Né? Você está aí com a sua Bíblia, abra e você vai ler. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, né? Seja Boaz do Senhor, que ainda, ele diz, Deus ainda, que o Senhor ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Ai, que coisa linda, né? Deus é maravilhoso, para Deus não tem acaso. E aí, a lição que nós tiramos desse segundo capítulo é que a providência de Deus é abrangente, é amorosa, com pessoas simples, com pessoas comuns, como Noemi, como Ruth, que inclusive não era do seu povo, era israelita, mas era moabita, mas ela havia feito
uma escolha por Deus. E Deus conhecia o coração, Deus conhece o nosso coração, né? Nessa situação, quem deixaria o seu povo para seguir a sua sogra num país estranho? Só o amor a Deus, né, poderia fazer isso. Então, a lição desse capítulo é a providência abrangente e amorosa de Deus. E esta história, amados, traz para nós, né, consolo para os desesperados, desolados, destituídos dos seus entes queridos. Nós temos visto tantas famílias, né, perdendo a mãe, a mulher que está no lar, muitas perdendo o marido, o pai. Deus não se esquece de vocês. Deus é um Deus de providência amorosa. É esse o nosso Deus. E aí nós nos lembramos de um versículo, né, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos, acho que todos nós sabemos decor, né? Embora muitas vezes nós duvidemos da realidade desse versículo, mas o versículo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, dependendo das nossas decisões, dependendo das nossas escolhas, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Deus tinha um propósito para a vida de Ruth, e na próxima aula nós vamos ver isso, né? Que propósito grandioso. E por tudo que Noemi e Ruth passaram, na vida de Noemi também, Deus no fim, ele chega no alvo, né, que ele quer. O propósito de Deus se cumpre como ele queria, Então, todas as coisas, às vezes nós não conseguimos compreender, não conseguimos aceitar como a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, pode reverter algo em bom, em benefício, às vezes a perda de um emprego, tantas desgraças que temos vivido nos dias de hoje. Mas se você escolheu servir a Deus, alguma coisa Deus vai pegar. Deus é especialista em transformar o mal em bem, como nós vemos também na vida de José, né? Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, há tantos anos atrás, século X, antes de Cristo, e que hoje, no século XXI, é tão real, é tão presente. Senhor, eu oro para que o Senhor entre nos lares, entre nas vidas daqueles que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor possa reverter o mal em bem, que a tua providência amorosa, e essa providência que abrange todas as áreas das nossas vidas, possa ir, Senhor, de encontro a todas as vidas que estiverem ouvindo esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo, e eu oro para que a tua palavra, como diz, Senhor, seja como espada, com os dois gumes afiada, que penetre, divida a alma, o espírito, Senhor, e que o espírito seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra não volte vazia, que o Senhor regue com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.